Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Rio no Debate, uma iniciativa da TV 65. Em 2020, o Brasil registrou nas plataformas do Ligue 180 e do Disque 100 mais de 100 mil denúncias de violência contra a mulher. Lamentavelmente, o país está entre os 5 primeiros no ranking mundial sobre feminicídio, de acordo com o levantamento divulgado em 2019 pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. No Rio de Janeiro, a situação não difere do cenário nacional. A média do estado no ano foi de 251 casos de violência contra a mulher por dia, no período entre março e dezembro, conforme dados do Instituto de Segurança Pública. Para abordar esse tema, o Rio no Debate traz uma especialista na área, delegada da Polícia do Rio, professora de Direito Penal, feminista e atualmente diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher. Estou falando de Sandra Ornelas, nossa convidada de hoje. Para fazer este programa, eu, Patrick Monteiro, terei a companhia virtual de Rafaela Lima e Alex Viana, todos nós do Portal 65. De imediato, deixo o meu boa noite a quem nos acompanha, aos colegas dessa mesa virtual e, claro, a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Sandra. É um prazer recebê-la. Prazer é todo meu. Boa noite a todos e todas e todes que estiverem aí nos assistindo. Perfeito, Sandra. E já iniciando este primeiro bloco, eu lhe pergunto: existe uma relação direta entre o feminicídio e a desigualdade de gênero? E como isso acontece? Na verdade, a base, né, de toda a violência contra a mulher, ela se encontra nessa desigualdade. Ela se revela em violências que são mais visíveis e colocadas no Código Penal como crimes, mas existem outras tantas que passam desapercebidas e que não vão encontrar no Código Penal uma resposta, né? Além de existirem também essas desigualdades se revelar no ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho, se revelar nas políticas públicas de maneira geral para essas mulheres, mães, trabalhadoras que precisam sair de casa, na questão da preparação da cidade para a vida dessas mulheres, né? Então, as violências são muitas, né? Nem todas elas consideradas crimes, mas todas estão calcadas na enorme desigualdade existente entre homens e mulheres. Perfeito. Sandra, a Rafaela tem uma pergunta para te fazer, porque nós temos no nosso continente, no nosso mundo como um todo, governos das mais diversas formas de ação ou de não ação diante de causas sociais. E a Rafaela tem uma pergunta nesse sentido. Diga lá, Rafaela, boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Sandra. É um prazer tê-la aqui conosco, né? E a minha pergunta é muito sobre a questão de políticas públicas, né? A gente sabe que alguns governos, eles pecam nesse campo, ignoram a violência doméstica e muitas vezes até por uma questão cultural, né? E qual seria o impacto que pode ocorrer quando? Em qualquer lugar do mundo. Se tem um governo que não se envolve com questões sociais, como a violência contra a mulher, né? Como é que isso pode chegar? Como é que essas medidas preventivas que poderiam ser feitas por eles e as políticas públicas de combate à violência doméstica e ao feminicídio, ela não é aplicada, ela não é vista como uma prioridade por esses governos? Rafaela, infelizmente, né, a gente ainda tem uma invisibilidade, né, uma cegueira de gênero que perpassa toda a sociedade. E essa cegueira, quando chega, que também é comum naqueles que estão à frente de estados, né, que estão no legislativo, no executivo, no judiciário, enfim, né, essas pessoas que têm o poder, né, de criar essas políticas públicas, infelizmente essa cegueira também as afeta. E o fato de afetar
diretamente contribui para o aumento dessa violência, né? Porque o que nós precisamos, na verdade, é de que essa política ela seja uma política de Estado, né? O grande problema é que ela não se coloca como uma política de Estado, ela se coloca como uma política de governo. Nós precisamos que a política para as mulheres, né, o ideal é que ela fosse isso, né, lá em 2013, quando nós tínhamos a secretaria, foi criada a Secretaria de Política para as Mulheres com status de ministério, a ideia era essa, a ideia era que nós tivéssemos a política para as mulheres como uma política de Estado, inclusive com recurso. Veja, nós temos o SUAS hoje que garante recurso para assistência social, mas nós não temos uma base de financiamento para a política de mulheres. Então, sem recurso, o que aconteceu? A política de mulheres ela ficou alojada dentro da assistência social, né? E existe uma diferença muito grande entre as políticas necessárias para as mulheres e as políticas de assistência social. E nós temos, infelizmente, um improviso nessa política, primeiro porque não temos verbas, segundo porque esses equipamentos, né, esses equipamentos que são criados para atender as mulheres, e aí eu estou falando especificamente da violência, que seriam os centros especializados previstos na Lei Maria da Penha, a maioria deles não são criados por lei, né? Se nós considerarmos o estado do Rio de Janeiro, são 92 municípios. Desses 92 municípios, apenas 33 municípios têm centros especializados de atendimento à mulher. Desses 33, pouquíssimos, eu acho que não chegam 10 que são criados por lei. Então, não são criados por lei, então se tornam frágeis, né? As pessoas ali contratadas, a maioria delas, esses cargos não são providos por concurso público. Também, mais frágil ainda, são cargos precários de livre nomeação e livre exoneração. Então, o que ocorre? A cada mudança política, essa equipe também acaba sendo trocada, com raríssimas exceções, essas equipes acabam sendo trocadas. E aquele novo profissional que ingressa, por mais boa vontade que ele tenha, até que ele consiga entender a lógica de funcionamento, o que é realmente diferente da lógica de funcionamento da assistência, né, uma assistente social, uma advogada, uma psicóloga, ao atender uma mulher numa situação de violência doméstica, ela tem uma intervenção que é extremamente diferente da intervenção da assistência social. A assistência social visa a integração da família. Como você trabalhar na integração da família numa situação de violência, em situações de violência extremamente graves, né? Então, assim, até que essa pessoa aprenda a lidar com esse tipo de violência, com essa situação, a compreender aonde essa situação se enquadra dentro daquele locus ali, daquele município, daquela comunidade, até entender isso aí, talvez ela já tenha sido trocada, ou está na iminência de sê-lo, né? Então, fica muito difícil, a gente continua sempre recomeçando. Ainda há pouco, conversava com uma amiga, Luciane Medeiros, que é do Fórum de Mulheres da Baixada, e nós falávamos de um equipamento que, na verdade, mal começou a funcionar, que é um equipamento que deveria atender a Baixada, um equipamento que foi criado, foi um investimento do Banco Mundial. Esse equipamento, ele acho que não chegou a funcionar na sua potencialidade, porque a ideia ser um equipamento para atender a Baixada, né? Então, não era um equipamento meramente com uma assistência social, com um psicólogo, um advogado, era muito mais que isso. Era para ser um centro de irradiação de serviços, de capacitação de mulheres para o trabalho, de criação ali de ligações com a saúde, ou seja, seria o articulador de uma série de outras políticas. E esse equipamento hoje ele está depredado, fechado, e por mais que a gente se movimente,
a gente não consegue fazer com que eles retornem ao funcionamento. Isso numa área que, depois da capital do Rio, é a área que lidera os índices de violência doméstica e feminicídio, né? Então, assim, é fundamental que nós tenhamos uma política pública que seja realmente pautada no profissionalismo, né? Que você tenha ali uma situação assim, de cargos efetivos. E veja, nós temos uma ação civil pública do Ministério Público, movida, acho que 2009, e ela está parada há anos no STJ e no STF. E essa ação civil pública determina exatamente isso. Determina que essa política para mulheres seja implementada através de lei, que tenha recurso, que tenha orçamento para funcionar e que seja provida por cargos, por profissionais, os cargos sejam providos através de concurso público, né, para que sejam cargos efetivos, para que a gente possa poder pensar para ano que vem, a gente ter um planejamento anual, que a gente saiba como investir, que a gente possa articular com os municípios essa política, né? Então, fica muito difícil quando a gente não tem esse trabalho efetivo, né? E aí é interessante que, na verdade, você fica... O que aparece em toda essa situação, essa política, é a punição, né? E é o que menos se pretendeu fazer na Lei Maria da Penha. O que você pretende fazer na Lei Maria da Penha, quando ela entra em vigor, ela veio ali propondo, e veja, e é interessante destacar como ela foi elaborada, né? Então, essa lei foi discutida nos diversos estados, em diversas comunidades, em serviços que já existiam, e essa lei traz ali a possibilidade de enfrentar essa violência física, né? Não vou dizer nem física ou psicológica, mas assim, aquela violência contra a mulher, aquela que é tipificada como crime, ela tem que ser tratada também com punição, porque a lei não excepciona, né? A violação à integridade física, a violação à honra que está prevista na lei penal é para todos. Então, não é porque o violador é o companheiro, o marido, namorado, ex-namorado daquela mulher que ele pode praticar aquela conduta que é proibida, né? Então, era isso que se via reiteradamente. Então, a lei traz somente isso quando fala de punição. É que realmente se aplique a lei efetivamente nesses casos. Agora, o que a lei traz a mais, né, eu costumo dizer que a lei se baseia em 3 princípios, em 3 pilares, que é o pilar da proteção, né, e aí eu estou falando de equipamentos que existam ali para acolher essa mulher, para orientar, para dizer para ela, se ela tem uma dependência econômica, os projetos sociais, ela tem prioridade nesses projetos sociais, né, nesses planos, desses projetos de governo, como Bolsa Família, etc., ela tem prioridade se ela é vítima de violência doméstica, né? Dizer para ela que ela tem que ter um advogado, porque ela pode buscar, através da justiça civil, aquele divórcio, aquela separação de fato, aquele alimento para os filhos, né? Tem que ter uma psicóloga que entenda, que conheça a dinâmica dessa violência, para que possa ajudá-la a romper aquilo que a gente chama do ciclo da violência, porque é uma violência diferente, é uma violência diferente daquela pessoa que tem o telefone furtado. A pessoa que tem o telefone furtado, e às vezes pagou uma mensalidade lá do financiamento, ela deseja, se pudesse, ela desejaria, inclusive, que o sujeito fosse levado à cadeira elétrica, né, a pena de morte. Mas é diferente quando se trata de uma pessoa, quando esse agressor é a pessoa com quem essa mulher vive, com quem ela tem filhos, né? Então, você não pode esperar que ela vá agir da mesma maneira do que agiria fosse um estranho o agressor. Então, é fundamental que essa política seja efetiva, né? Que ela se consolide. Hoje a gente vê um avanço, assim, acho que a mídia hoje pauta bastante, eu acho que isso é bom, isso desperta, as campanhas que têm sido feitas, que em briga de marido e mulher se mete a colher, hoje a gente vê efeitos, inclusive durante o período da pandemia, assim, o período auge do isolamento social,
que foi de março a junho, quando nós tivemos uma redução drástica do número de registros nas delegacias, não significa que não havia crime de violência doméstica naquele momento. Significa, sim, que as mulheres tinham dificuldade de sair de casa e tinham medo também de sair de casa, né? E os casos que chegaram foram os casos mais graves. E a gente acredita que a maioria desses casos tenham sido através de acionamento do 190, da emergência da Polícia Militar, em situações que possivelmente a gente precisa tempo ainda para analisar esses dados, mas situações que possivelmente foram chamadas feitas por vizinhos. Nós mesmos aqui no departamento, nós temos um telefone que é 197. Esse telefone não é emergência, tá? O 197 é um telefone, é um tridígito da Polícia Civil, que é um telefone no qual a mulher pode ligar para tirar dúvida. Se ela estiver impossibilitada de ir até a delegacia, a gente pode fazer o registro por telefone, solicitar a medida protetiva, depois isso vai para uma delegacia, só aquele momento ali inicial. Mas tem que ser no momento, não pode ser no momento que o fato está acontecendo, né, onde ela corre risco de vida. Né? É uma situação onde aquele fato já aconteceu, não acabou de acontecer, aconteceu há 2, 3 dias, há uma semana, e aí sim ela pode ligar. E a gente vai agir. Agora, quando o crime está acontecendo, é 190. E, às vezes, a gente recebe aqui pessoas falando, pedindo ajuda para terceiros, né? E assim como a gente recebe pessoas pedindo ajuda para terceiros, o 190 também tem acontecido isso. Então, isso já é um avanço da divulgação dessa matéria, né, dessa ideia da violência contra a mulher que nos impacta. Mas existem tantas outras que são invisíveis ainda. Então, delegada, aproveitando justamente esse gancho, né, da divulgação, da comunicação, que eu quero fazer a minha pergunta, porque a gente sabe que muitas dessas ações, elas são promovidas, né, para além de todo um corpo dentro da estrutura da polícia que se dedica, tanto como também os movimentos sociais que se dedicam, né, aos movimentos feministas, além de incentivar as vítimas de violência, a propagar que outras pessoas acabem tomando partido daquela situação. E aí a minha pergunta é a seguinte: por que mesmo com tanta divulgação, comunicação, ainda existem muitas mulheres que não se envolvem com causas sociais em que elas próprias estão inseridas, né? Como a gente trouxe aqui, combate ao feminicídio, a desigualdade no mercado de trabalho. Seria um erro no processo de comunicação ou desses grupos sociais com a sociedade? Qual é a visão da senhora a respeito, né, desse processo de comunicação e de parte da população, né, em especial as mulheres, ainda não terem envolvimento com essas causas? Primeiro, muitas, eu entendo, é uma opinião, eu acho que primeiro tem muitas que ainda não percebem a violência. Muitas ainda percebem a violência, entendem a violência apenas como uma violência física. E elas não conseguem, e quando ocorre a violência física com outras mulheres, elas entendem que com elas jamais aconteceriam isso. E falam isso sem perceber que, às vezes, sofrem outros tipos de violência, né? Sofre um cerceamento da sua liberdade de não poder ir para um lugar, de ter que ir acompanhada, enfim. Nós estamos inseridas numa sociedade que é marcada ainda, né, pelo ranço do patriarcado, né, embora modificado, né, porque se nós tivemos toda uma formação patriarcal, onde o homem era o senhor, ele era o provedor, e essa mulher tinha a função de cuidadora e ficar submissa a ele nessa relação de cuidado. Hoje, nós temos assim situações em que a mulher ela é provedora e ela tem que ficar sobrecarregada, sendo provedora e cuidadora, né? Contudo, a gente verifica, a gente está mergulhada nessa sociedade, a gente vive nela, todas nós estamos mergulhadas nessa sociedade. Então, conseguir perceber, analisar o que acontece, né? Analisar os fatos que acontecem à sua volta, é muito difícil para muitas mulheres, né? Principalmente quando muito inseridas nesse ambiente patriarcal.
E muitas delas, às vezes, ainda repetem, né, frases extremamente masculinas, né? Eu vejo isso aqui na Polícia Civil, principalmente mulheres jovens, né? É uma instituição que nós somos 23%. E olha que somos muitas, né? Na Polícia Militar é um número menor, é um percentual menor. Na Polícia Rodoviária Federal, que é bem recente o ingresso das mulheres, elas são cerca de 7%. Né? Então, nesses ambientes, alguns deles, é interessante marcar aqui uma coisa interessante, né? Existe um marcador muito claro, né, dessa questão de quando as mulheres chegam em ambientes masculinos, que é o banheiro. Né? Então, até pouco tempo, as meninas da Polícia Rodoviária Federal, no Rio de Janeiro, elas não tinham, não sei se já evoluiu, mas não tinham nem alojamento, nem banheiros próprios. Então, as meninas que trabalham em postos das estradas, muitas delas estavam tendo problema de infecção urinária porque elas nem bebiam água durante o plantão, para não terem que ir no banheiro, porque toda paramentada trabalha com colete, com arma longa, com arma curta. Para você conseguir, elas diziam, não, como é que eu vou no banheiro todo sujo, todo imundo? Onde eu vou pendurar minha arma? Onde eu vou botar minha mão? Ou seja, você ainda tem nessas instituições, umas piores que as outras, né, você ainda tem essa força aí da masculinidade a dizer, você não quis entrar, então sujeite-se ao que nós temos. Nós não vamos criar uma diferença só porque você é mulher. Não quer ser igual? É meio por aí, né? Hoje, na Polícia Civil, nós já evoluímos bastante. Mas o que ocorre? Eu vejo jovens que ingressam na Polícia Civil e quando ingressam, quando vão falar sobre violência contra a mulher, elas repetem falas daquele policial mais velho, né? A gente costuma chamar por aqui de cascudo, né? Ela repete a fala do cascudo, por quê? É aquele sentimento de matilha, ela quer pertencer a um determinado grupo, e ela acaba não refletindo e repetindo, né? Repetindo aquelas verdades sem nem ao menos pensar sobre elas, né? A gente acredita que esse trabalho, né, no caso da Polícia Civil, a gente hoje já vem pensando em corrigir já no curso de formação, de falar sobre isso mais profundamente no curso de formação. A gente fala sobre violência doméstica, mas a gente não fala como ser mulher na Polícia Civil, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. E na sociedade, de maneira geral, existem muitas mulheres que estão muito afastadas, né, de centros de discussão como essa que a gente está tendo aqui. Então, aquela lida, acho que são trabalhadoras, é a lida diária com a família, com os filhos, né? E, na verdade, vai pensar sobre isso quando realmente tem à sua frente alguém que está sofrendo violência, quando não ela mesma. Né? E as mulheres que têm maior poder aquisitivo, elas também não refletem, né? Que muitas vezes o fato de poder ter ali condições melhores de vida para viajar, não entendem o quanto é importante também a atuação delas, né? Enfim, é uma questão de conscientização que não tem a ver apenas com a violência doméstica, né? A gente tem a ver com todo um processo de capacidade, eu acho que muito a ver também com a questão da formação de escola. Eu acho que a gente falar de combate à violência contra a mulher, falar de desigualdade entre homens e mulheres, sem trazer a escola para essa discussão, a gente vai ficar difícil de avançar, né? Então, a gente precisa nas escolas, mas eu vejo também um avanço, eu não sei em todas, mas eu lido com jovens, eu tenho um sobrinho que vive comigo, hoje ele tem 18 anos, e eu lembro dos grupos de escola dele, as meninas, os meninos muito antenados, muito discutindo essas coisas, e eu provocava muito. Então, eu também vou muito a uma escola secundarista, onde uma professora, amiga minha, dá aula nessa escola, e ela faz um trabalho, mas veja, lá você também tem um trabalho, né? Tem coletivo de meninas
e ela faz um trabalho que é um trabalho que anualmente, final de curso, eles têm que produzir um vídeo, um curta-metragem. E aí ela dá a temática, e a temática normalmente passa pela questão da violência de maneira geral, especificamente contra a mulher, e eles produzem material excelente, excelente, né? Então, eu acho que tem que passar pela educação, fundamentalmente, discutir o que é ser menino, discutir o que é ser menina, o que é ser mulher numa sociedade, o que é ser homem numa sociedade. Será que existem esses lugares que já estão previamente preparados para nós, né? Então, eu acho que a gente precisa da educação e precisa muito. Isso está na Lei Maria da Penha, né? Está lá no artigo 8º, inciso 9º, e a lei vai fazer 15 anos. Esse mês agora saiu uma lei que determina a obrigatoriedade da discussão disso no ensino básico, mas a lei fala em todos os níveis escolares, né? Então, já passou da hora da gente discutir isso nas escolas. A gente vai chegando ao final desse primeiro bloco apenas. Eu já agradeço a presença da Sandra Ornelas e todo o conteúdo que ela está trazendo aqui para a gente hoje. E convido você que nos acompanha a se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar os conteúdos da TV 65 em suas redes sociais. Portanto, iniciando então o nosso segundo bloco, eu faço uma pergunta aqui para a Sandra com relação a dados oficiais. Sandra, um relatório divulgado em março deste ano, 21, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, apontou que em 2020, ano passado, o Brasil registrou 105.821 denúncias de violência contra a mulher pelo Ligue 180 e pelo Disque 100. Te pergunto, Sandra, como que o Estado do Rio de Janeiro tem agido na prevenção e no combate a esse crime? De que forma os municípios podem colaborar? Bem, nós chegamos assim, o Rio de Janeiro, a gente tem que dizer que o Rio de Janeiro ele possui a melhor base de dados com relação à violência doméstica, né? Todos os registros registrados, né? Todos os registros da Polícia Civil migram para a base de dados do ISP, que é uma empresa pública ligada à Polícia Civil. E o ISP produz o dossiê Mulher, que é um documento excelente. Mas o que a gente tem ali são os dados do que foi registrado. E, tristemente, a gente verifica que quando uma mulher morre, a primeira coisa que a gente imediatamente vai fazer é procurar registros de ocorrência. E a maioria delas não tem nenhum registro de ocorrência, né? Então, isso significa dizer que a gente precisa, né, de conscientizar mais. Agora, com relação a como está agindo, né, na questão da prevenção, às vezes, infelizmente, eu tenho que dizer que a gente não está trabalhando preventivamente, né, como deveríamos, né? E o que mostra, infelizmente, é esse crescente de dados. Então, o que a gente faz, né, na polícia, quando eu estou falando, você tem o dado da polícia, e aí você já está falando de uma ação reativa, você não está falando em prevenção, né, você está agindo em cima do que você tem. Agora, preventivamente, a gente vem trabalhando com a ideia de divulgação disso. Nós estamos, isso na Polícia Civil, né, nós estamos, no momento, a gente tem ali quase nada no site da Polícia Civil, quando fala de violência doméstica, é quase nada. A gente está reformulando isso. Nós estamos esperando uma cartilha, né? Os processos são demorados, né? Depende de licitação, mas a gente já está com a ideia de uma cartilha que o processo já está em andamento, e essa cartilha nós vamos disponibilizar através de um QR Code pela página da Polícia Civil, né? E ali a gente vai possibilitar uma interação através desse caminho. Nós temos um Instagram do DGPAN RJ, né, no Instagram, e a gente procura divulgar algumas notícias. Agora, o que eu acho que de mais importante que a gente pretende fazer, que é uma ação preventiva, a gente pretende falar com os homens, né? A gente tem o contato aí de diversos
grupos, né, que discutem masculinidades, grupos reflexivos não apenas com homens agressores, mas homens que entendem a necessidade de desconstrução daquela masculinidade no qual ele foi forjado, e a gente elaborou um projeto, né? A gente tem uma amiga que já fez um roteiro, e a gente pensa em fazer 5 pequenos vídeos de cerca de 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio, com vários temas que são fundamentais para a discussão desta masculinidade que, na verdade, fundamenta essa forma de ação violenta contra a mulher. E a ideia seria divulgar esses vídeos nos grandes centros, né, através de BRT, aquelas imagens que tem no BRT, metrô e etc., uma ampla de estádios de futebol, ambientes que sejam marcados, né, por esses locais onde você vai ter uma grande concentração de homens, para a gente discutir essa masculinidade, porque a gente entende que, enquanto não discutirmos, né, esse modelo de masculinidade que prepondera, né, a gente não ataca realmente a questão da violência contra a mulher. A gente precisa reduzir essa desigualdade, né? Empoderar as meninas, discutir essa relação aí desigual, né? E isso a começar lá da escolinha, né? Onde as meninas são criadas para ser princesa e os meninos são criados para resolver os problemas na base da violência, né? Então, o menino, se chega em casa chorando, o pai vai dizer, volta e bate nele, porque se chegar aqui chorando, você vai apanhar em casa. E, às vezes, a mãe também fala isso, porque ela está mergulhada nessa cultura, né? E aí, um dia, a princesa se casa com esse ogro, né? E aí, o que a gente pode esperar, né? Uma mudança mágica? Infelizmente, não, né? Então, eu acho que é por aí, né? A gente, infelizmente, ainda trabalha muito pouco na prevenção. Agora, seria fundamental que nós tivéssemos esses centros especializados no atendimento à mulher, que é a proteção, enganjada nesse tipo de trabalho, mas que acaba se trabalhando também reativamente. Eu acho que nós precisamos mapear essas áreas de maior violência e mapear não com números de delegacia, mas mapear a partir de números da saúde, números nas escolas. Por vezes, quando eu vou fazer palestra em escolas, quando eu trabalhava nas unidades de DEAN, eu ia fazer palestra nas escolas, e uma professora ou a diretora vinha falar comigo, e aquele caso, a senhora não viu aquele caso? Que horror! Eu não fiquei sabendo daquele caso, né? Aquele caso era conhecido na escola, mas esse caso não chegava à polícia, casos gravíssimos, né? Então, eu acho que a gente precisa... a gente tem um mapeamento feito pelos fatos já ocorridos, onde o crime já ocorreu, mas a gente precisa antecipar a isso, né? Mapear essas áreas que a gente intui que seja essas também onde mais acontecem crimes que estão registrados, mas a gente só intui, né? Então, a gente quer saber por que essas mulheres, que muitas vezes morrem, não procuraram as delegacias. Será que elas estão, e algumas estão, a gente sabe, em áreas conflagradas, onde procurar uma delegacia, isso aí colocaria ainda num maior risco? Se é assim, que outra medida, que outro serviço poderia ser oferecido ali, anteriormente, para que não se chegasse a essa situação, né? Então, a gente precisa avançar bastante ainda. Sandra, pegando o início da tua fala, eu estou aqui com 2 matérias, uma do dia 4 de março e a outra do dia 8, também de março, ambas desse ano 2021. E uma diz o seguinte, que o Rio teve mais de 330 casos de violência contra a mulher em 2020. Mais de 330 casos no ano de 2020. Um relatório, um boletim da Rede de Observatórios da Segurança. E a outra, que é a posterior, diz que o Rio, também estado do Rio, registrou média de 251 casos de violência contra a mulher por dia em 2020, no ano passado. Quer dizer, uma traz um total de mais 330 no ano e a outra 251 por dia no mesmo ano
2021. Essa discrepância retrata a dificuldade de se construir esses dados, porque você pega uma e pega a outra, é quase que colocasse um dado dentro de cada dia do outro dado. Essa questão de banco de dados, ela está dependendo da metodologia usada. Você tem que saber em que se basearam para chegar a esses dados, né? Então, assim, o que a gente tem de dados, quando eu falo de dado de registro de ocorrência, nós vamos ter o ISP, né? E aí esses dados estão consolidados lá, inclusive você pode ir consultar por município do estado, pode consultar, fazer consultas diversas ali por crime, você pode consultar por crime, enfim. Agora, se você for pegar os dados de atendimento de saúde, sempre que uma mulher chega num hospital e relata que está ferida e que aquele ferimento, aquilo ali teve origem numa questão de violência doméstica, deve ser feita uma notificação para a saúde, né, para a rede pública de saúde. São dados para, se você estudar essa situação de violência contra a mulher, e muitas vezes os dados que são utilizados da pesquisa são esses dados, né, e não aqueles da polícia. Então, depende muito de metodologia. Eu acho que o que a gente precisa é estabelecer critérios, né, porque quando você estabelece qual critério que vai ser usado, eu acho que fica mais claro. Então, eu acho que essa discrepância vai sempre existir a partir do momento em que você não tenha claramente colocado qual foi a metodologia usada para se chegar a esse dado, qual foi a fonte, né, de que maneira você trabalhou esses dados. Isso é muito importante. E só acrescentando aqui, esse segundo dado que eu informei é do ISP, tá? De 251 casos de violência contra a mulher por dia em 2021. Como eu tinha falado antes, o dado anterior é do boletim da Rede de Observatórios da Segurança. Alex, Rafael... Então, você fala... no observatório você fala em não sei quantos mil, né? E enquanto que ali fala dados por dia, embora haja uma discrepância, e aí você tem que saber qual foi a base utilizada para cada um deles, né? Então, assim, esses dados, eles foram coletados de algum lugar, né? E aí a gente não sabe de onde foi coletado. Agora, eu acho que quando se fala em questão estatística, eu acho que é preciso sempre que a gente faça ali uma série de considerações, né? Por exemplo, quando você fala de casos de feminicídio, né? Quando você fala em casos de feminicídios, eu não me convenço de nenhum dado que a gente tenha numa situação em que você tem o feminicídio hoje é uma qualificadora dos casos de homicídio doloso de uma mulher, numa situação em que ela é morta pelo fato de ser mulher, né? Então, você tem que... É uma qualificadora. É o 121 sempre, mas numa qualificadora. E aí, o que a gente pode ter? A gente pode ter uma situação em que, no momento em que foi registrado, esse fato não apareceu como um feminicídio, apareceu como uma morte, ela foi encontrada na rua. Pode ser uma situação em que possa aparecer no primeiro momento como latrocínio, né? Então vai ser registrado como latrocínio. Então, ou seja, eu nesse caso específico de morte de mulher, eu acredito que o ideal é que a gente fizesse como a ONU, num trabalho que ela fez, ela criou um grupo de trabalho com mulheres, assim, profissionais, a maioria delas mulheres, de todo o sistema de justiça criminal, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria, juízes, e criaram um modelo de protocolo. Esse modelo de protocolo, essas mulheres, essas pessoas se reuniram num estado da América Latina e criaram um modelo latino-americano para investigação de morte violenta de mulheres, já que na América Latina estão os 4 países que mais matam mulheres. Fora da América Latina, somente a Rússia, né? Então, é necessário que a gente tenha uma metodologia para investigar isso aí, né? E
apesar da gente ter esse modelo, hoje no Brasil, poucos são os países que implementaram. Esse ano passado, o Ministério da Justiça lançou um protocolo muito semelhante a esse que foi elaborado pela ONU. Pouquíssimas diferenças, suprimindo a questão de gênero, mas assim, o fato de começar a investigar, ter um outro olhar do perito, do investigador, é parecido. E nós temos hoje no Brasil, se eu não me engano, 4 ou 5 delegacias de feminicídio, né? E eu acho que seria fundamental que a gente também tivesse, né, uma delegacia de feminicídio, que nós tivéssemos um olhar atento para registrar o fato sempre como morte de mulher, né, ao invés de registrar logo como feminicídio, porque isso é fruto de uma investigação. Enfim, eu estou falando isso para falar de metodologia, né? Então, a gente precisa definir, para comparar grandezas, a gente tem que definir critérios. Se a gente não define critérios, fica muito complicado a gente fazer essas comparações. E assim, só para deixar claro, são 338 de acordo com o relatório do Boletim da Rede de Observatórios da Segurança. 338 total, todo o ano de 2020. E, de acordo com o ISP, 251 casos por dia, e não total, por dia, também no ano de 2020. Isso para a gente, antes de passar... Com certeza, 300 e pouco não foram. Pode ter sido aí no momento que erraram e perderam um zero, ou erraram o número, mas isso infelizmente não foi. É o que a gente também imagina. Próxima pergunta, se eu não estiver equivocado também, Rafaela Lima. Está equivocado não, Patrick. Infelizmente, essa falta de encontros de informações, né, uma padronização acaba prejudicando, até mesmo, né, Sandra, na criação de políticas públicas eficazes. Exato. E se você não sabe o que acontece, como é que você vai combater, né? Mas, exatamente. Enfim, Sandra, você, nas respostas anteriores, falou um pouco sobre essa questão de muitas das vezes, no atendimento a uma mulher vítima da violência, né, ouvir-se daquele que está atendendo digamos assim, um eco da nossa sociedade patriarcalista e machista, né, que muitas vezes culpa a mulher que é violentada, que é estuprada, como se ela fosse culpada pelo estupro, pela roupa que ela está usando, ou pelo horário que ela está andando na rua, né, ou que por muitas vezes ela apanhou do marido, porque ela simplesmente foi provocativa, ela provocou aquela situação. E a gente entende que o Brasil ele é um país imenso, de dimensões continentais, digamos assim, e tem várias formações culturais, inclusive a influência muito forte nessa formação das religiões. Para você, Sandra, qual seria o papel da igreja nesse sistema em que muitas vezes a mulher é até submissa e aceita a agressão, aceita apanhar, aceita ser violentada pelo parceiro dela, que por muitas vezes ela é construída dentro dessa cultura, né? Por influência até mesmo da religião. Você acha que qual seria o papel das igrejas nessa questão? É uma questão muito sensível, né? Porque eu acho que, independente de questões religiosas, né, que você tem ali, um livro sagrado que você tem que interpretar à luz do momento que você está vivendo, né? É claro que as religiões têm determinadas verdades consideradas absolutas, mas eu acho que você tem que estar antenado com as modificações. Eu tenho visto isso em algumas religiões, né? Eu já participei várias vezes de um programa de uma TV, que é uma TV da Assembleia de Deus, né? Que é uma das igrejas evangélicas, né, mais consolidadas ali, tradicionais, exatamente, obrigada, tradicionais, e a gente vê discussões, né, extremamente importantes, né, e que se colocam ali para ouvir. Eu acho isso muito importante. Já participei também de uma, que essa foi fantástica, foi numa igreja batista, onde se passou o filme A Mulher do Pastor, que era um caso narra um caso verídico norte-americano, no qual a mulher acaba matando o marido e se revela que, na verdade, ela sofria abuso sexual por parte do próprio marido. Então, isso dentro de uma igreja onde você tinha teólogos ali, a mesa foi debater isso, né? E a questão o momento mais forte
desse debate ficou justamente ali com os teólogos, né, discutindo isso ali. Então, eu acho muito importante, né, muito importante que essas igrejas elas se voltem para essa discussão. Mas a gente tem visto, ultimamente, principalmente essas igrejas neopentecostais, dar muitos passos atrás dessa realidade, infelizmente, né? E essa questão de entender, né? Eu já ouvi, infelizmente, várias falas de entender que a mulher tem que estar submissa ao marido, né? Então, assim, infelizmente, a gente vê isso. Eu acho que o papel da igreja, né, além claro, você tem lá cada uma delas vai ter ali a sua condução ali ligada à questão especificamente religiosa, mas eu acho que a adaptação aos tempos e poder entender o quanto isso traz de mal à própria sociedade, né, seria fundamental, né? Mas parabenizar também essas que hoje estão preocupadas entendem que o fato de você ter uma sociedade igualitária não vai ferir princípios religiosos, né? Eu acho que isso é o que é fundamental, né? Se a base, eu entendo que deve ser a base de toda religião, tem que ser o amor tanto a um ser espiritual quanto ao outro, isso se revela no outro, né? Na maneira que você lida com o outro. Então, eu acho que seria fundamental, né, que as igrejas se propusessem, né, a encarar toda essa problemática, não ficar perdida, né? É questão de olhar para a realidade, refletir sobre ela e poder, inclusive, adequar os seus conteúdos religiosos a uma nova dinâmica de funcionamento da sociedade, onde a crescente violência contra a mulher, ela não é desejável, né? Eu creio que existia muita violência, mas eu não vejo em nenhum momento da Bíblia falar embora eu não seja grande conhecedora, falar de morte dessas mulheres pelos patriarcas e etc. Né? Então, se a gente vive uma nova realidade, a gente precisa pensar novas possibilidades de enfrentamento a essa realidade. Não sei se eu respondi. Respondeu, e eu confesso que eu fiquei até surpreso, não sei, os meus colegas aqui. É muito interessante a gente ver que existem pessoas, né, grupos envolvidos a debater. E a gente percebe com esse nosso bate-papo aqui, muito necessário, e está tão leve, tão assim, é gostoso discutir isso, né, que a gente aprende, a gente conhece um pouco mais, a gente percebe que é necessário essa discussão na escola, nas igrejas, né, nos templos religiosos, na sociedade como um todo. Só que a gente percebe algumas mudanças, apesar da lei Maria da Penha aí estar às vésperas de completar 15 anos, na sua avaliação, professora, o Brasil, né, apesar do programa ser Rio no Debate, mas só abrangendo um pouco mais, o Brasil avançou ou retrocedeu nos últimos anos no que diz respeito às políticas de prevenção e combate à violência doméstica, e se essa percepção, né, de ter melhorado, ter piorado, teria algum tipo de reflexo considerando o atual governo? Bem, antes deixa eu te falar uma coisa. Se vocês quiserem discutir a questão da religião, eu tenho uma dica para dar. A irmã Fezinha, Maria da Fé, ela é uma senhora de 75 anos, é uma pessoa, uma enfermeira, uma mulher atuante na sua comunidade, e é a ela que eu recorro quando eu vou nesses debates, porque ela fala de igual para igual, né, e debate, né, postulados bíblicos lá, e aí é interessante, e é assembleiana, né, ela é formada em teologia, mas não quis ser pastora, ela é teóloga, né, então ela, se quiser, eu passo o telefone da irmã Fezinha, muito querida. Mas vamos trazer a irmã Fezinha aqui. A irmã Fezinha é show, muito bacana, apaixonada pela irmã Fezinha. Pois bem, assim, eu prefiro não comentar com relação à questão do governo atual, mas, assim, dados que a gente tem visto de estudos, né, eu recebi
material que eu estou dando, não consegui ler ainda, um material que fala, inclusive, de feminicídio. Nesse material, eu já, em poucas linhas que eu verifiquei ali, vem falando realmente de um desmonte da política de mulheres de 2013 para cá, né? Então, assim, nós tivemos um momento excelente, que foi o momento da criação da Secretaria de Política para as Mulheres. Nós tivemos, em 2013, o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Através desse pacto, os municípios de todo o país, eles eram incentivados a criar serviços, não só serviços, mas criar também coordenadorias, a criar grupos, como eu vou dizer, organizações políticas municipais para criar coordenadoria, Secretaria da Mulher e etc. E esses grupos que criavam esses serviços, eles recebiam, eles tinham os equipamentos montados, tanto o equipamento de atendimento, tinha apoio. E era um momento em que se pensou de criar uma espécie de fundo a fundo também para a violência doméstica e que não avançou. Então, assim, a gente vê que de 2013 para cá, a gente vem sofrendo, né, reiteradamente nessa política de mulheres, né, pela falta de apoio. E aí, com a ausência de financiamento pela União, os municípios também, muitos deles deixaram, muitos equipamentos que foram criados, muitos serviços que foram criados, foi aquela época. E de lá para cá, contrariamente ao crescimento da violência, né, e da divulgação também dessa violência, o que a gente tem visto é um desaparelhamento. Hoje, até no passado, a gente viu crescer os centros especializados em atendimento à mulher, mas eles passaram de 30 para 33, foi um crescimento pequeno, mas é uma ascensão, né? Mas a gente percebe, como eu já falei, a necessidade de que eles sejam realmente efetivos, né, criados através de lei. Mas o que a gente tem assistido de 2013 para cá, é uma situação muito complicada com relação a essas políticas públicas para as mulheres. Agora, por outro lado, eu vejo uma movimentação social mais intensa. Se a gente não tem isso no plano governamental, a gente tem isso no plano das organizações, né? Das organizações sociais, movimentos. A gente verifica hoje muitas OS, né, envolvidas com esse trabalho voltado para a capacitação de mulheres, né? Então, assim, agora, em termos de governamentais, infelizmente, a gente viu um retrocesso. Nós tínhamos um acompanhamento, como eu falei, né, ainda há pouco, nós tivemos esse equipamento criado pelo Banco Mundial, então a gente tinha um financiamento, e teve esse financiamento que não evoluiu, que seria um projeto excelente, inclusive com criação de creches ao longo da supervia, para que as mulheres pudessem deixar os filhos, e perto havia lá esse equipamento para atender as mulheres. Enfim, em termos governamentais, infelizmente, de 2013 para cá, e aí eu não estou marcando especificamente esse governo, de 2013 para cá, a gente viu paulatinamente um desmantelamento dessa política, infelizmente. Estamos chegando ao final desta edição do Rio no Debate. Antes de finalizar, deixo aqui um espaço aberto para as considerações finais da nossa convidada. Tivemos uma aula aqui hoje, Sandra. Muito obrigado pelas ricas informações e pensamentos que você nos trouxe. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, né? Todas as oportunidades que eu tenho de falar desse tema, eu tento atender, porque eu acho que é uma oportunidade de estar falando, é uma oportunidade de alcançar outras mulheres, e fico aqui na torcida, né, de engrossar esse grupo que luta pelos direitos das mulheres, né, e que venham mais homens, porque essa luta é de todos nós, tá? Muito obrigada a todos.
Muito bem. Estivemos hoje com a delegada de Polícia do Rio, professora de Direito Penal, feminista e atualmente diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, Sandra Ornelas. Obrigado, Rafaela Lima, Alex Viana e todos vocês que nos acompanharam. A gente fica por aqui. Valeu demais e até a próxima.